Nós estamos vivendo hoje mais do que nunca, isto está claro aos olhos do homem, uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Eu vou falar sobre famílias que atraem a bênção de Deus. Mas antes, eu quero que nós possamos entender que estamos debaixo desse bombardeio, desta guerra. E o objetivo do império das trevas, a ordem que opera neste mundo, que faz este mundo andar, esse sistema, tem como objetivo principal destruir as famílias. Destruindo a família, eles estarão destruindo a sociedade. Eles são contrários a todo tipo de ordem, de obediência. Eles são contrários a todo tipo de estabelecimento de hierarquia. São anarquistas. Esse movimento dos anarquistas não é nada diante do que os demônios querem fazer. A Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 2, verso 1, Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 2. Nos quais andastes outrora, segundo o quê? O curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, segundo a vontade da carne e dos pensamentos, e era por natureza filhos da ira, como também os demais. Então tem uma ordem que o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência, que são representantes de Lúcifer, decretou sobre esse sistema mundial. A Bíblia diz, o mundo jaz. A palavra jaz você tem, vai lá no cemitério e diz, está lá escrito, fulano de tal jaz aqui, né? Está aqui, adormecido. Não o mundo é do maligno, o mundo jaz, está adormecido no colo de Satanás. Deus criou o mundo, criou toda a natureza, para que o homem fosse o administrador, para que o homem fosse o gestor, para que o homem pudesse orientar e dirigir todo o desenvolvimento da criação de Deus. O primeiro Adão, ele entregou esta autoridade e esta função de gerenciar a criação de Deus, ele entregou a Satanás. Quando Eva aceitou a proposta de Satanás através da serpente, a serpente disse a ela, você será semelhante a Deus, conhecerás o bem e o mal, você não vai morrer. Deus sabe que quando você comer, você vai ser semelhante a Ele. Esta ideia de ser semelhante a Deus era uma ideia satânica de Lúcifer. A Bíblia diz, Lúcifer em Ezequiel, diz, serei semelhante ao Altíssimo. Ele não diz, eu serei acima do Altíssimo, eu serei semelhante, porque ele sabe que não poderia ser acima. Ele entendia, como querubim, que o projeto de Deus era fazer um ser que não era ele, a imagem e semelhança de quem? De Deus. Quem é este ser? O homem criado. E por isso, quando Deus criou o homem, deu a ele esta autoridade. E deu a ele esta função de ser o gestor da criação de Deus. O homem aceita a proposta de Satanás. Aceita a proposta de Satanás de encurtar o caminho, de ir pelos atalhos, desobedecendo a Deus. E Satanás entra na história da humanidade, agora não como um ser derrotado naquela época, mas como alguém que tinha recebido gratuitamente do homem a posição que Deus tinha dado a ele. E por isso ele fez, diz aqui a Bíblia, nos quais
os quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, do príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Esse príncipe, esse demônio, ele está atuando para tentar desfazer a célula principal que Deus criou, para que através dessa célula principal a humanidade fosse abençoada. Deus quer famílias que o represente. Deus quer famílias que tenham a sua presença. Deus quer famílias que serão abençoadores. E o diabo sabe desse projeto de Deus. E por isso a ordem desse mundo é destruir a família. E o diabo age de várias maneiras, mas tem três principais que é bom você e eu entendermos a maneira que ele age. Ele age através da mentira, ele age através do engano e ele age através das ciladas, dos laços, que as pessoas nem esperam e de repente caem nela. Então, hoje tem várias mentiras tentando destruir os valores da família. Hoje tem várias ideias, conceitos enganosos, que aparentemente parecem conceitos de liberdade, mas são conceitos que não levam à liberdade sadia, levam à libertinagem, de destruição total de valores. Este engano opera hoje, age nas escolas, age nos meios de comunicação, age através das faculdades, dos professores, dos intelectuais, dos artistas e muitas vezes nos púlpitos, pastores que são instrumentos de Satanás. Instrumentos de Satanás, espírito de engano que as pessoas seguem, que as pessoas ouvem e acham que aquilo é correto. Eu quero falar com você sobre a família que tem a arca de Deus. Quem quer ter a arca de Deus na sua vida? Quem quer levar a arca de Deus para sua casa? Levanta bem alto as suas mãos, fala: eu e minha casa seremos querubins de Deus para guardar a arca do Senhor. Fala: a arca de Deus, a glória de Deus estará na minha casa. Eu e meus irmãos, eu e meus pais, eu e minha esposa, eu e meu esposo, eu e meus filhos, eu e meus netos, eu e meus bisnetos, seremos uma família que vai desfrutar da bênção da arca de Deus na minha casa. Aleluia! Quem crê nisso, diga glória a Deus. Levanta suas mãos, fala: é possível sim, eu creio. Levanta as duas mãos, fala: eu vou fechar a porta da minha família na cara do diabo, e a minha casa será uma casa reservada para ter a arca de Deus. Aleluia. Eu quero que você entenda agora comigo, antes de estudar os valores para trazer a arca de Deus para a família, eu quero que você conheça a história de Obed-edom. Quem foi Obed-edom? Obed, a palavra Obed no original tem dois sentidos. Tem o sentido de servo e de escravo. Servo é aquele que voluntariamente se consagra, se entrega ao seu Senhor. Escravo é aquele que é feito, é dominado e se torna escravo daquele Senhor. A palavra Obed nesse contexto quer dizer escravo. Obed-edom. Por que Edom? Porque tinha dois Obedes na Bíblia que tiveram destaque: o bisavô de Davi e este Obed-edom, que era
da tribo dos Edomitas, que são descendentes de Esaú. Então, Obed não era levita. Obed era da tribo de Edom. Obed era edomita, descendente de Esaú. Esaú perseguiu quem? Jacó. Esaú fez a vontade da carne. Mas é interessante entender isto, porque você vai entender que também isto é uma figura para nós que somos considerados gentios. Obed-edom de Gade. Gade, a Bíblia diz, Obed-edom de Gade. Gade era uma cidade dos filisteus, aonde tinha nascido o gigante Golias, que Davi o venceu. Então, Obed-edom morava na cidade dos filisteus. Obed-edom era um escravo naquela época, vivia debaixo de um jugo. O israelita, até hoje, ele não considera as outras nações como povo de primeira qualidade. Eles são muito inteligentes e eles sabem que eles são escolhidos. Naquela época, então, presta bem atenção no que eu vou dizer. Naquela época, então, um descendente de Esaú, que tinha nascido ou morava em Gade, na cidade de um filisteu, este então era marginalizado. Davi vai buscar a arca do Senhor. Gade ficava na beira da estrada, aonde Davi tinha ido buscar a arca do Senhor na casa de Abinadab. E a Bíblia diz que Davi, bem intencionado, constrói um carro, e na minha versão, nessa a NVI, diz uma carroça nova, um carroção novo. Imagino que era o carro mais moderno da época. Davi disse, vamos construir um carro novo, para que nós possamos buscar a arca de Deus. Muito bem intencionado. Tem muita gente bem intencionada querendo trazer a arca de Deus em carro novo na nossa geração. Mas bem intenção não quer dizer obediência aos princípios da palavra. Você pode ser muito bem intencionado, mas a arca não pode ser colocada no carro novo. A arca tinha que ser colocada nos ombros dos levitas. Quem está entendendo, diga aleluia. As pessoas confundem muito. Eu quero a glória, eu quero a presença, eu vou atrás da presença. O que eu tenho que fazer? Eu vou fazer um carro novo? O inferno está cheio de pessoas bem intencionadas. Boa intenção não agrada a Deus. Boa intenção obedecendo os valores da palavra agrada o coração de Deus. E Davi constrói esse carro novo, coloca a arca em cima, e a Bíblia diz que ele vem pulando e cantando com todo o povo, celebrando que a arca voltaria para Israel. E Deus providencia uma pedra no caminho daquele touro ou vaca que estava carregando o carro novo. E ele tropeça, e a arca dá uma balançada, e Uzá, que era levita, bem intencionado, foi segurar o quê? A arca de Deus. Tocou indevidamente na arca de Deus. A arca de Deus não era para ser segurada com a mão. A arca de Deus era para colocar aqueles varais ali no ombro e nem se tocasse nela. Reverentemente você andava com a arca, com os varais aqui no ombro e a arca em cima. É a glória de Deus, é a presença de Deus. E a Bíblia diz que Deus fulmina Uzá. Ele morre porque ele foi colocar a mão na arca. E Davi fica desgostoso. Ele falou, o que Uzá fez? Uzá foi só querer segurar a arca.
Uzá não errou, não pecou, ele só foi segurar a arca. Toma cuidado. Muitas vezes o que não é pecado para nós é para Deus. O que para nós não tem importância, para Deus tem muita importância. E ele, naquele momento, ele é fulminado. E Davi, desgostoso e com temor no coração, ele diz: como eu posso levar a arca de Deus? E agora Davi tinha um problema. Ele não podia levar para a casa de Abinadab de volta, porque ele tinha medo de morrer. E ele não podia levar a arca de novo, levar a arca até Jerusalém, aonde ele queria levar. E ele não podia deixar a arca no meio do caminho. E para piorar a situação, a cidade à beira do caminho chamava Gade, era a terra dos filisteus. Eu imagino que Davi ficou numa situação complicada, preocupado, chamou a liderança, falou: e agora o que nós vamos fazer? Nós não podemos continuar com a arca, porque morrerão mais pessoas. Nós não podemos voltar para a casa de Abinadab, porque morrerão pessoas também. E nós estamos aqui do lado de uma cidade chamada Gade. E como israelita, você nem põe o pé lá, porque lá é impuro, só tem pessoas sujas. Essa era a ideia de Israel. E alguém saiu no meio do povo, andou, voltou, falou: Davi, tem uma casa de uma família aqui nessa cidade, pecaminosa, mas uma casa que as pessoas dizem que é diferente, uma casa que eles oram ao nosso Deus, Davi, todos os dias. Seus filhos andam debaixo de uma palavra de Deus, sua esposa e ele, é a casa de Obed-edom. Quebrou todos os conceitos religiosos, quebrou todos os preceitos religiosos. Aí você salta para depois da ressurreição. E quando Paulo e principalmente o apóstolo João e Pedro escreve a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra, Cristo Jesus. E Pedro diz: vocês também são pedras vivas. Oh, glória a Deus. Quem era Obed-edom? Obed-edom era eu, era você. Obed-edom era a representação sua e minha. Obed-edom era a representação dos gentios. Deus estava mostrando para todos ali: meu filho virá e eu farei uma grande obra, e aqueles que são rejeitados pela religião, eu vou trazê-los para mim, debaixo da minha graça e do meu amor. Ninguém era digno de ter a arca, somente Obed-edom, da tribo de Edom, de Esaú, morava em Gade. Isso me lembra o que o apóstolo Paulo diz: tende ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus Cristo. Sua casa e minha casa pode receber a arca de Deus, não pelo que fazemos, mas pelo sangue de Jesus. Quem quer a arca de Deus na sua casa? Levanta suas mãos. Fale: é através da graça de Deus, é através da misericórdia de Deus. Eu abro a porta da minha família, eu abro a porta da minha casa e chamo: ó glória de Deus, ó presença de Deus, vem para o meu lar. Levanta a tua voz, fala: ó presença de Deus. Ó meu querido, levante as mãos, levante a tua voz. Essa é a sua salvação, essa é a salvação da sua família. Fala: ó glória de Deus, entre na minha casa, entra na minha família, faz a mudança que precisa ser feita, Senhor, em nome de Jesus. Você entende isso? Obed-edom. E a Bíblia diz que Davi vai embora e deixa a arca na casa de Obed-edom. Depois de 3 meses, chega um homem na casa de Obed-edom: Davi,
rei. E o rei olha para ele e fala: o que você quer? Rei, eu tenho uma notícia para você. Lembra de Obed-edom? Eu lembro. A arca está lá na casa dele. Pois é, faz 3 meses que ele se tornou o homem mais ilustre de Gade. Deus tem abençoado ele acima de todos. Eu vou liberar uma profecia para você em nome de Jesus. A arca vai para a tua casa, e aonde você estiver, Deus vai te levantar como a pessoa mais ilustre, porque a bênção do Senhor estará na tua vida. Você crê nisso? Levanta suas mãos, profetiza, fala: a arca de Deus vai entrar na minha casa, e a arca de Deus vai levantar a minha família, e eu serei um abençoador. Eu não vou precisar que ninguém me abençoe, eu serei um abençoador. Aleluia. E Davi ouve aquilo, ele escuta, ele fala: eu vou até a casa de Obed-edom. Aí ele leva todos aqueles anciões à casa de Obed-edom. A Bíblia não conta isso, mas eu acho que foi assim. Ele chegou para Obed-edom e falou: Obed-edom, você é uma pessoa abençoada. Eu quero você no projeto que eu tenho. Eu sei que você é edomita. Eu sei que você é filho de Esaú, da descendência de Esaú. Eu sei que você é um povo impuro diante dos olhos do meu povo. Mas Deus está contigo. Deus quebrou os preceitos religiosos. E eu quero que você vá comigo, porque eu vou construir uma tenda para o Senhor, um tabernáculo de Davi. E eu quero que você e os seus filhos sejam porteiros desse tabernáculo. Você e seus filhos tenham discernimento de quem deve entrar no tabernáculo e de quem deve ser tirado do tabernáculo. Você e seus filhos vão ser homens que vão proteger o tabernáculo de Deus. E a Bíblia diz que os filhos e os netos de Obed-edom, 62, se tornaram os ilustres porteiros do tabernáculo de Davi. E eu vou liberar essa palavra para a tua vida. Tua descendência vai cuidar do tabernáculo de Deus. Quem crê nisso, levanta suas mãos, fala: eu recebo esta palavra. Eu e minha casa, vamos cuidar do tabernáculo. Eu e minha descendência seremos instrumentos de Deus para estabelecer o tabernáculo de Deus na terra. Aleluia! Você crê nisso? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão no ombro dele e fala: você e sua descendência será usada para estabelecer o tabernáculo de Deus na terra. Diga amém. Aleluia. Obed-edom. Um dia Obed-edom era escravo. Quando a arca chegou, ele se tornou um dos mais ilustres no tabernáculo de Davi. Eu não sei aonde você está hoje, mas eu sei, se você estiver em Gade, se você for um Obed-edom, se você estiver cheio de corrente te prendendo, hoje vai ser a sua libertação. A arca do Senhor vai sair contigo. Em poucos dias fará de você um homem, uma mulher ilustre do projeto do reino de Deus. Você crê nisso?